Boa noite a todos. Eu sou Ariel Muner, CEO do Instituto de Assistência Social Droma Romani. Hoje estamos em mais um episódio do nosso programa de entrevistas Café com Prosa. E estamos tendo a honra de receber um mestre da cultura junina cearense, nosso querido Vando Rodrigues, que vai nos deleitar aqui com respostas sobre a estrutura dessa festa que se espalhou depois de trazida ao Brasil por integrantes da Península Ibérica, se espalhou para os quatro cantos do país, do território nacional. Mas o forte dessa tradição continua sendo ainda o Nordeste, do qual o nosso entrevistado de hoje é um digno e famoso e importante representante desta arte. Boa noite, meu querido amigo Vando Rodrigues. Como vai? Boa Muito noite, obrigado pela sua presença. boa noite, Ariel. É uma satisfação estar aqui, poder ter esse diálogo, né, acerca das culturas populares, principalmente cultura junina, existente no Ceará, no Nordeste e no país, né? É uma satisfação estarmos aqui, dando essa contribuição ao Instituto Droma Romani, para dialogarmos acerca do fazer cultural referente à cultura popular brasileira. Muito bem, Vando. Vando, as bandeirinhas coloridas, as fogueiras, as comidas e ritmos típicos caracterizam as festas juninas, que são uma das celebrações mais tradicionais do Brasil. As comemorações atuais são marcadas por uma enorme mistura cultural, que agrega contribuições católicas europeias, negras e indígenas, assim como muitas outras expressões culturais brasileiras. Vando, diga-nos um pouco desta diversidade cultural hoje que permeia esta festa e conte um pouquinho da história que você conhece desta ação cultural tão popular no Brasil. Bem, Ariel, sobre a cultura junina, especificamente o que nós identificamos, que a cultura junina é além da quadrilha, né? A cultura junina ela envolve o brinquedo junino, envolve a culinária, envolve a rede produtiva de profissionais, envolve todas, vamos dizer, a intersetorialização que dialoga com o fazer cultural. Na verdade, a cultura junina é um conjunto, né? Mas para nós falarmos sobre os festejos juninos, sobre a quadrilha junina, aí já é algo mais específico, né? Nós podemos dizer que a quadrilha junina brasileira ela é única. Nós não temos a quadrilha junina brasileira como quadrilha europeia. A quadrilha europeia ela era uma única, né? Que todos acham que iniciou na França. Não, iniciou na Inglaterra, nos grandes castelos, né, que eram danças procedências medievais que foram se popularizando até chegar em outros séculos mais à frente. Iniciou na Inglaterra, se popularizou na França e veio para o Brasil através da família real, os portugueses. Para você ver todo esse, né, esse desenrolar. Chegando aqui, a quadrilha de salão, né, que era a quadrilha europeia, ela não se perpetuou da maneira que era, de fato, desenvolvida lá. Ela, no Brasil, ela tomou, vamos dizer assim, características brasileiras, né, com elementos de indígenas, com elementos dos povos negros, assim como também com elementos, também uma certa influência europeia. Porém, ela é única, ela não é igual à europeia. Ela teve influência, sim, mas ela não se perpetuou como uma dança de salão, mas sim uma dança rural, uma dança de terreiro, não é isso? Então, foi por isso que ela se tornou mais popular. Ela se popularizou vamos supor,
Quando ela era de salão, era aristocrata, era uma dança só para burgueses. Quando ela passou a ser dança de terreiro, dança rural, aí ela se popularizou. Então, todo mundo dançava e praticava. E devido a essa popularidade, o Brasil hoje tem uma das maiores linguagens culturais, orgânica e diversificada do país, que é a quadrilha junina. Hoje, fazer quadrilha junina no Brasil é você buscar entender cada estado a sua especificidade de se dançar quadrilha junina. No Ceará se dança de um jeito, no Rio Grande do Norte de outro, no Pernambuco no outro, na Paraíba de outro, no Amazonas de outro, no Pará de outro, no Piauí, no Maranhão. Então, cada estado tem a sua identidade de se dançar quadrilha junina, assim como também existem seus personagens. Não são iguais, não são iguais. Existe diferenciação. E há até estado, por um exemplo, a maioria dos estados tem um casal de noivos, mas tem estado que não tem casal de noivo. Aí muitos dizem assim, mas a quadrilha não é a comemoração do casamento dos noivos? Aí todo mundo diz, mas em algum estado a quadrilha ela se manifestou através de de um outro motivo, e não através de um casamento, e que tem outros personagens, que no caso é Rondônia. Rondônia lá não tem noivo. Para eles fazerem e concorrer a festivais, eles inserem noivo, mas na quadrilha mesmo lá não tem noivo. Existem outros personagens. Então, o Brasil ele tornou-se, na verdade, um grande celeiro dessa manifestação tão rica, tão diversa e tão ímpar, que é a quadrilha junina. Bem que hoje, devido à globalização, vamos dizer assim, haver um intercâmbio de grandes profissionais de um estado para o outro, a gente já está vendo assim muitas quadrilhas parecidas umas com as outras, perdendo a identidade de seus estados. Mas isso é um processo de, vamos dizer, de dinamização da cultura junina, né? Os grandes espetáculos, os grandes, vamos dizer assim, as grandes montagens coreográficas, com cenário, com a mega estrutura. Assim como também temos quadrilhas com uma estrutura bem menor, mas que mantém ainda uma identidade. Em todo o estado nós temos essa grande, vamos dizer assim, revolução das quadrilhas no que diz respeito a querer montar espetáculo. Mas existe também aquelas quadrilhas que têm pouca estrutura e que que faz a sua apresentação de forma digna, mas que também deixa o seu recado em quadra. Muito bem, Wando. Wando, aproveitando o que você disse sobre que este festejo hoje ele é assim muito amplo, com inúmeras facetas, e aproveitando essa deixa que você deu, eu vou te perguntar o seguinte: como você sabe que o Instituto Drama Romani ele se interessa pela inclusão social de integrantes de povos e comunidades tradicionais, que, como nós dissemos há pouco, você bem lembrou, indígenas e negros, influenciam muito essa festa que veio com influência com influências europeias, né? Mas não só europeias, aqui se transformaram em uma atividade genuinamente brasileira, né? Ou tipicamente brasileira. Como que você vê essa participação de negros e indígenas neste espetáculo tão brilhante e amplo que se tornou o festejo junino pelos cantos do Brasil que você conheceu? Eu geralmente digo, Ariel, que a cultura junina ela é uma das linguagens que mais agrega dentro das outras demais linguagens culturais. Porque a cultura junina, ela, na verdade, é um coletivo, né? Os grupos juninos já são um coletivo por si só. Então, nós temos quadrilhas com a maior parte de integrantes sendo indígenas, nós temos quadrilhas onde existe quadrilhas de quilombolas em alguns estados, existe quadrilhas afros, né? Já existe quadrilhas que têm nessa sua identidade
a sua etnia. Assim como existem quadrilhas evangélicas, quadrilhas juninas evangélicas, quadrilhas juninas católicas, tá entendendo? Então, assim, a cultura junina, ela tem esse grande, vamos dizer assim, imã e poder de trazer não só as etnias, mas também as diversas formas de crer para dentro dela, né? De incluir. Nós não somos uma linguagem de exclusão, pelo contrário, nós somos uma linguagem inclusiva, que nós abraçamos todas, todos e todes, independente de religião, de etnias, de cor, de raça, de sexualidade, de gênero, tá entendendo? Nós somos uma linguagem inclusiva e de todas as classes sociais, desde o brincante que mora na periferia até o brincante que mora no bairro mais nobre, onde nós temos brincantes que realmente que são de periferia, quadrilhas que são de periferia, onde tem um impacto social bastante relevante, né? A vulnerabilidade social nos bairros de muitas cidades do interior, ou seja, da capital, assim como temos quadrilhas onde temos advogados, médicos, né? Odontólogos, psicólogos, professores, dançando, né? Universitários, sendo integrantes da quadrilha ou diretores, né? Diretores de escolas. Então, dentro desse nosso universo, dentro dessa nossa linguagem, nós temos pessoas que desenvolvem uma outra profissão, mas que integram, literalmente, que fazem parte como fazedores de cultura junina dentro da nossa linguagem. Então, assim, poder estar com essas comunidades ribeirinhas, inclusive nós temos no nosso estado a categoria diversidade, né, que é diversidade cultural, onde nós temos quadrilha de escola, comunidade ribeirinha, comunidade quilombola, de assentamentos, né, que é a cultura camponesa que a gente tem como categoria. Então, assim, é uma linguagem que ela só vem a somar com essas comunidades, né, com as diversas formas de crer e com as diversas formas de gêneros. Muito bem, Wander. Meu amigo, agora então, na sequência, eu queria te pedir que você descrevesse este evento hoje em todos os seus aspectos, porque, como você mesmo disse no princípio, podemos normalmente pensar em quadrilha quando falamos de festa junina, mas ela é um evento amplo, complexo, com muitas fases e processos de elaboração, onde essas pessoas que você acabou de citar, inclusive os integrantes de povos tradicionais, acabam, às vezes, por sobreviver dessa arte, né? Conte um pouquinho para nós deste grande evento que se tornou a festa junina. Bom, hoje, os festejos juninos, na verdade, é uma grande indústria turística, né? Se nós pegarmos os 10 maiores eventos do país, nós temos aí mais de 150 bilhões de reais injetados no PIB do país. Aí vamos fazer um cálculo. Se no estado a gente tem 400 grupos, 260 festivais, imagine nos estados da região Nordeste, da região Norte, Centro-Oeste, Sudeste e até o Paraná e Santa Catarina. Então, quer dizer, nós vamos ter para mais de 5.000 grupos juninos, envolvendo para mais de 200 milhões de pessoas, praticamente. Aliás, para mais de 1 milhão de pessoas, porque vai estar envolvida, certo? 200 milhões não, para mais de 1 milhão de pessoas envolvidas dentro desse processo construtivo. E sem falar que nós vamos estar gerando mais de 3 bilhões de reais no PIB. Então, a gente falar de uma política, né, cultural
que é a cultura junina, hoje no país, é a gente falar numa grande geradora de emprego e renda, onde nós trabalhamos, cada quadrilha trabalha no mínimo com 35 profissionais. Você calcula 5.000 vezes 35, dá 5 vezes 5, 25, a 2, 5 vezes 3, 18, com 2, 20. 205 mil, né, mais ou menos? $175.000 175 mil, pessoas. isso é, são 175 mil profissionais envolvidos. Estou dando uma base superficial. Superficial. Então, assim, a cultura junina gera de emprego e renda nesse quantitativo de 175 mil pessoas. Isso de forma superficial. Mas se nós for pegarmos a risca, são mais de 500 mil empregos gerados diretamente e muito mais indiretamente. Então, hoje, a cultura junina ela é uma grande indústria. Indústria cultural, indústria turística, indústria educacional, indústria social. Então, ela tem um poder de dialogar com todas essas áreas, justamente no desenvolvimento e na qualidade de vida das pessoas que estão inseridas dentro desse processo. Hoje, as quadrilhas juninas, elas, no mínimo, saem com R$50 mil. No mínimo. E com em torno de 35 profissionais a 45. Tendo, na média, 50 pessoas envolvidas. Se a gente for fazer um censo desse quantitativo, nós vamos estar gerando, em cada cidade, muito mais de R$1 milhão. E nós somos 5.562, se eu não me engano, municípios, não é isso? Por aí. Porém, se a gente for ver, tem municípios que não têm grupo, mas tem municípios que têm 30, 100, 150 grupos. Quer dizer, fica um pelo outro. E se nós vamos avaliarmos, e olhe que nós estamos passando uma fase bem complicada da manutenção desses grupos. Mas se nós estamos passando, imagine todos os grupos existentes ainda em atividade. Seria muito mais. Então, eu geralmente digo que a nossa cultura junina ela é muito orgânica, muito latente, muito viva. Ela não para. Para você ter ideia, nós terminamos uma temporada agora, em julho, dia 30. Já começaram o próximo ano. Já começaram a lançar temas, já estão começando a trabalhar para o próximo ano. Quer dizer, termina o ano no outro dia, termina no dia 30 de julho. No dia 1º de agosto já estão trabalhando. Já estão pensando, já estão pesquisando, já estão apresentando seus temas, já estão divulgando, fazendo mídia. Isso quer dizer, não é mais o período junino, não é mais junho e julho. Agora são 12 meses. Nem descanso tem. Tem quadrilha que dá agosto, setembro. Agora não, nem agosto estão dando mais, estão tirando direto. Elas estão dando direto. Então, isso demonstra o quanto a cultura junina ela se dinamizou. Ela saiu de um patamar sazonal, que era junho e julho, que os ensaios começavam em abril, então nós só tinha abril, maio, 2 meses para ensaiar, e maio e junho para se dançar. Hoje não. Hoje nós temos o mês de agosto, setembro, para se planejar, outubro, já para começar a execução, novembro já começam os ensaios. Tem quadrilha que já começa os ensaios em setembro. Então, esse processo construtivo dos espetáculos juninos, eles estão perpassando o período. Né? Eles não são mais, como eu falei, um período sazonal. Eles têm agora o ano todo para se trabalhar. Então, a cultura junina, diferente do carnaval, que você tem um período que para poder dar início, ela continua latente o ano todo. Então, não são mais 2 meses, somos agora 12 meses. É tanto que o período de apresentação ele vai até setembro.
ele começa maio, junho, julho, agosto e setembro. No Amazonas, o período junino termina em setembro. Então, se a gente for ver, tem estados que é só em junho, tem estados que inicia em maio, tem estado que é junho e julho, tem estado que é só em julho, e tem estado que é junho, julho e setembro. Isso porque nós não temos ainda, porque vai voltar, o único festival fora de época, que é no Iguatu, aqui no estado do Ceará. Nós tínhamos em outubro o Iguatu Festeiro, que era um festival fora de época, que era 15 dias. E mais ano que vem ele vai retornar. Então, quer dizer, nós vamos ter agora maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, 6 meses de apresentações juninas. Isso demonstra a força, Ariel, do poder da cultura popular brasileira, feita pelo povo, para o povo e com o povo, né? E mostra a força da economia também, que move todo esse arcabouço, né, cultural do nosso país. Parabéns, Wando. São assim notícias muito interessantes, auspiciosas, né? Porque virou uma grande indústria cultural, como você disse. Agora, conte para a gente um pouquinho do que está assim na periferia, né? O que é periférico. Por exemplo, nós temos a gastronomia típica, que em alguns lugares, né, existem umas comidas que são assim mais frequentes, como milho cozido, pamonha, curau, pipoca, mungunzá, canjica, quentão, vinho quente, arroz doce, paçoca, pé de moleque, bolo de milho, entre outras iguarias típicas. Conte um pouquinho, além da questão gastronômica, quais são as outras indústrias que sofrem o benefício dessa atividade, que agora é uma atividade ininterrupta, né? Como você disse, todos os meses ela está viva e se desenvolvendo. Ariel, além da área da gastronomia, que nós estamos passando por um processo de readequação, porque em todo o estado nós estamos perdendo muito essa questão da identidade gastronômica. Como você bem falou, o ciclo junino ele é um ciclo que nós trabalhamos com fartura. E essa fartura, nós temos os grãos, temos as raízes e as batatas, não é isso? Que aí entra a batata doce, macaxeira, o aipim, não é isso? E nós temos os grãos, o milho, nós temos o mucu e os demais derivados do milho para ser feito, né, as diversas iguarias que nós temos dentro do ciclo, dentro da culinária junina, né, do ciclo junino. Diante disso, há alguns anos eu venho percebendo que nós estamos perdendo esse feeling de confeccionar, de fazer a culinária junina, né, do ciclo junino. Porque, na verdade, nós vivemos ciclos, né? O ciclo carnavalesco, que tem um período, o ciclo da paixão, que tem um período, o ciclo junino, que o período agora está bem mais amplo, e o ciclo natalino. Então, somos 4 ciclos que nós temos de forma da cultura popular, que nós vivenciamos no Brasil, esses ciclos. E dentro desse ciclo nós temos as nossas especificidades, seja no fazer cultural, seja também através da gastronomia. Então, dentro do ciclo junino, nós estamos perdendo muito dessa identidade, né, da gastronomia, da culinária. Hoje, o que a gente vê muito é arroz, creme de galinha, vatapá ou churrasco. Faz muito tempo que eu não sei o que é um aluá, um quentão, um mucunzá doce, um mucunzá salgado, pamonha, canjica, porque dependendo do estado, a canjica, ela também ela pode ser um mucunzá, certo? Porque eu já em vários estados, quando eu chego pedindo mucunzá, o povo diz, tem canjica. Quando eu vou ver, é o mucunzá, que aqui para o nosso Ceará, é o mucunzá, que é com milho, ou milho branco ou milho amarelo, né? E para uns é canjica. Canjica, para mim, é aquela que é no prato ou no copo, amarela, com canela, né? Que é com milho, que fica bem amarela, que você pode até cortar.
Para outros, canjica é o milho branco e o milho amarelo. Então, essas especificidades variam de região para região, de estado para estado e de cidade para cidade. Então, essas comidas que são derivadas do milho, por exemplo, pé de moleque, a coisa mais difícil de eu encontrar. Um bolo de batata é difícil, um bolo de milho é difícil. Então, assim, há alguns lugares, alguns estados que ainda permanece essa tradicionalidade dos pratos típicos do ciclo junino. Mas em muitos outros a gente está perdendo. É difícil. Inclusive, nós estamos pensando aqui, iniciar pelo Ceará, né, junto a uma política pública que nós temos, que é o Ceará Junino, que é a maior política da cultura junina do país, né, que é injetada em torno de mais de 5 milhões de reais para o fomento da cultura junina. Nós estamos já pensando de inserir dentro dessa política pública alguma ação que valorize, né, e que ponha em prática e que revitalize essa questão da culinária do ciclo junino. Porque justamente nós estamos chegando, rodando o Estado, e nós não estamos vendo. Então, a gente ter essa salvaguarda, vamos dizer assim, essa proteção, fazer com que as pessoas, conscientize as pessoas da valorização, da continuidade, do fazer cultural desses pratos típicos do ciclo junino, é de suma importância para que a gente tenha cada vez mais a cultura junina mais latente, mais orgânica, mais em evidência para o nosso fazer cultural, enquanto quadrilheiros, enquanto fazedores de cultura, né? Fora a culinária, a gente tem outras indústrias atreladas. O turismo. As festas juninas atraem muito turismo, certo? Muito turista. O povo diz assim, os maiores São João, hoje, Caruaru, Campina Grande. Eu digo que não é. Há muito tempo, eu digo que não é. Desde quando o Ceará Junino ele foi criado, essa nossa política pública, que é um edital, mas também é um evento onde nós realizamos 21 etapas. São 2 meses de festivais juninos. Então, enquanto lá são 30 dias, nós temos 60 dias aqui no Ceará. Então, eu digo que o maior São João não é Campina Grande nem Caruaru, é no Ceará. Porque nós temos 2 meses, se juntarmos a quantidade de festivais que nós temos, são mais de 2 meses de evento. Agora, com a diferença deles, eles têm um trabalho de marketing midiático muito bom, onde propaga, né, essa questão do maior São João do mundo. Só que, infelizmente, o nosso, aqui nós não temos esse marketing e essa mídia. Hoje, nós podemos bater no peito e dizer que o maior São João do Brasil é no Ceará. A cidade de Maracanaú fez 40 dias de festivais, 40 dias de evento junino, com ações para todos os gostos, todo dia tendo quadrilha, todo dia, mais de 600 grupos juninos se apresentando. Então, quer dizer, é o maior São João do mundo e continua sendo no Ceará. Então, a indústria turística, né, essa rede turística, que é de hotéis, bares, lanchonete, restaurante, transporte, também estão inseridas dentro da cultura junina. Então, quantos turistas não vão para Campina Grande, não vão para Caruaru, não vão para Mossoró, cidade junina, não vêm aqui para o Ceará, para os diversos festivais que nós temos. Esse ano, a final do Ceará Junino foi em Quixeramobim, uma cidade do Sertão Central. Tem a cidade de Maracanaú, que é na região metropolitana. Tem o Festival do Galinho lá na Bahia. Tem o Festival Capim Dourado no Tocantins, que atrai turistas. Tem um festival também nacional que foi Canaã dos Carajás, no Pará. Tem o Festival de Picos, que é o Festival Nacional Nordestino. Teve o Festival Nacional Entre Rios. Tá entendendo? Então, nós temos grandes festivais. Tem o Festival da Globo, que foi em Pernambuco. Temos o Arraiá Quatrocentão, que é no Rio Grande do Norte. Então, assim, em cada estado nós temos festivais de referência que atrai turista. É aquela história, Ariel, onde teve festa junina, tem turista para visitar. Então, assim, é uma outra indústria, né, o turismo. Nós também trabalhamos com uma outra indústria, que é a indústria dos serviços.
que é também as lojas de tecidos, de avinhamentos e pedraria. Então, todas essas lojas de tecido que existem nos estados, nas cidades, elas também, no período junino, elas sobrevivem vamos dizer, desse consumo, né? Tanto do tecido como aviamentos, porque são muitos tecidos, são muitas indumentárias. Então, quer dizer, e tem uma outra também indústria, que é a indústria do serviço das costureiras, das bordadeiras, dos cabeleireiros, dos maquiadores, né, dos cenógrafos, dos coreógrafos. Então, se a gente for fazer, assim, são tantas áreas que a cultura junina hoje atua, que, se eu for relacionar aqui, nós vamos passar boa parte da nossa entrevista falando sobre essa rede produtiva que a cultura junina atua. Então, assim, cada área específica é uma indústria, é uma geração de emprego e renda, gera economia, tem a economia criativa da cultura junina. Então, assim, como eu falei, é uma cultura, é uma linguagem cultural latente e orgânica, que está ali todo o tempo se transformando e se fortalecendo. Muito bem. É importantíssimo conhecermos esse manancial de oportunidades que a cultura junina oferece principalmente aos integrantes de segmentos sociais mais vulneráveis, que, como você disse, integram a estes grupos. Falando nesse aspecto, Vando, vamos dizer aqui, vamos perguntar uma coisa para você. Existem comunidades no estado do Ceará, de ribeirinhos, existe comunidades de quilombolas, comunidades indígenas, que têm, assim, estado de vulnerabilidade extrema. O que você, como fazedor de arte e um homem assim preocupado com as questões sociais, enxerga de possibilidade de levar essa oportunidade da participação dentro dessa indústria cultural que é a festa junina para essas comunidades tão vulneráveis de matriz africana, quilombola, indígena e outras, né? São 20 e tantos tipos de povos e comunidades tradicionais considerados pelo governo aqui no Brasil. O que você me diz sobre isso, Wando? Como você enxerga a possibilidade de levar esta indústria como opção de trabalho e renda para essas comunidades tão vulneráveis? Ariel hoje está na frente de uma instituição que representa o movimento junino do interior do estado, que é a Mojune, que é a Federação do Movimento Junino do Interior do Ceará. A gente dialoga com uma diversidade de grupos, né? Tanto de comunidades tradicionais, como de comunidades periféricas, como de bairro mesmo, né? E o desenvolvimento da cultura junina é muito natural, certo? Nós dialogamos com eles no sentido de fomentar cada vez mais a cultura junina e assim como também levar a acessibilidade de instrumentos legais de fomento à cultura junina, como são os editais, como são a participação em projetos do governo do estado ou, no caso, se tiver projetos do governo municipal, que a maioria é difícil. Ou os municípios ou dão ajuda de custo ou, pelo contrário, dão ali uma ajuda de fomento só. Mas são poucos municípios que têm uma política pública garantida para a cultura junina. A gente dialoga no intuito de construir, mas não é fácil, porque permeia aí na gestão pública, que deve ter uma articulação política, enfim, tem a questão de politicagem, tem uma série de outros elementos que, às vezes, não contribuem para a implementação da política pública como forma de garantia e de fomento. Mas, quando se refere à questão do Estado, como nós somos integrantes do Comitê Gestor do Ceará Junino, nós temos um assento garantido, então é uma preocupação nossa
é um objetivo nosso estarmos dialogando com essas comunidades tradicionais, a fim de que as mesmas participem desse certame, que elas tenham, sim, acesso a essa política pública. Se caso eles não souberem fazer projetos, a gente vai lá, dialoga, conversa, né? E oferecemos a colaboração na elaboração do projeto para que ela tenha acesso a aquela ação de fomento. Então, assim, o nosso diálogo é muito direto, é muito, até pelo fato de a gente já ter uma, vamos dizer, uma convivência, né? Eles conhecerem da nossa luta, conhecerem das nossas bandeiras que a gente tanto defende dentro do movimento cultural do Estado. Então, isso faz com que a gente dê segurança a essas comunidades, a esses líderes, para que possam contar com a nossa ajuda, a nossa contribuição, para cada vez mais a gente fomentarmos a cultura junina em suas comunidades. Ótimo, é uma iniciativa muito importante. Como você enxerga a receptividade deles com relação a esta possibilidade? Como é? Porque nós sabemos que os povos tradicionais, eles são tradicionais exatamente por características culturais específicas, muito enraizadas, né, muito marcantes, alguns com dialetos próprios, outros com costumes ancestrais que vêm de séculos, então, e outras com costumes de atividades econômicas, né, que são comunidades tradicionais, como raizeiros, sementeiros, né, e pescadores, né, como os ribeirinhos. Então, como você enxerga a receptividade? O que você sente daquilo que você já dialogou? Como é? Há uma assimilação, há uma boa receptividade, há um entusiasmo por um novo caminho quando esta cultura não pertence ao meio que está sendo apresentado? Ariel, assim, a gente tem uma receptividade muito boa deles. Primeiro, pelo fato de eles já atuarem dentro da linguagem, né? Então, assim, como eles já sabem dessa nossa luta, dessa nossa bandeira, e eles também são pessoas que estão dentro do processo político-cultural, né? Eles participam dos diálogos, dos debates, das conferências, dos fóruns, né? Desses momentos de que a gente dialoga junto com a Secretaria de Cultura do Estado, então faz com que eles já tenham uma abertura muito legal para com a gente, né? E que nos aproxima cada vez mais para fortalecermos esse elo, né? E podermos estar orientando, estar dialogando e fortalecendo cada vez mais essas práticas e também orientando no fazer cultural. Então, assim, nós aqui não temos essa dificuldade, até porque o grupo, as comunidades quilombolas, indígenas, de ribeirinhas, de assentamento, são muito pessoas politizadas. Elas estão desses processos políticos constantemente, lutando por seus direitos, por demarcação de terra, por conquista, né? Então, assim, são pessoas já totalmente politizadas, que já têm conhecimento, ponderamento sobre o que pode, o que não pode. Então, assim, nós não temos nenhuma dificuldade. Pelo contrário, a articulação política deles muitas vezes nos ajuda. Olha, que interessante, que boa notícia. Então, nós queremos ver em breve apresentações, que você grave apresentações no próximo ano, ou quando algum festival fora de época, queremos notícias destas apresentações e desse trabalho, né, cultural com geração de renda destas comunidades. Seria muito interessante, Wando, termos as imagens, né, conhecemos esse trabalho que gera renda para essas comunidades através dessa cultura tão bonita. Agora, eu queria, Wando, pedir para você que você nos contasse um pouquinho da sua... Vamos voltar para você. Da sua história como mestre de cultura, nesta área dos festejos juninos, um pouquinho da sua biografia, que é tão vasta e complexa, né, que atua em muitos sentidos, que eu pessoalmente conheço, mas gostaria de deixar registrado aqui um pouquinho
dessa grande história que você tem, da tua preocupação social, para que nós possamos depois fazer a finalização da nossa entrevistinha de hoje. Por favor, Wanda, conte-nos um pouquinho mais sobre essa atuação valorosa que você tem. Bom, eu geralmente digo que eu comecei a fazer cultura já na barriga da minha mãe, mas quadrilha junina mesmo, né, que para mim, eu acredito que foi a primeira linguagem cultural que eu desenvolvi, foi aos 8 anos de idade, quando minha mãe ainda tinha uma quadrilha, né, e aí por uma consequência do alcoolismo que meu pai tinha, ela deu a quadrilha para um vizinho, né, e ele continuou com essa quadrilha, que era a quadrilha da Dom Rego, que era a rua que a gente morava, Dom Rego de Medeiros. E aí a minha mãe, na verdade, vamos dizer assim, eu herdei, né, eu herdei toda essa questão cultural da minha mãe, que ela era bordadeira, né, ela era costureira, ela era fazedora. Hoje, se minha mãe tivesse continuado a fazer balões ornamentais, que eram aqueles balões que a gente via no céu, né, mas que hoje é proibido, ela era uma grande mestra da cultura, porque ela fazia aqueles balões ornamentais. Então, todo ano ela fazia 5, 6 balões e soltava, era a maior alegria aqueles balões, né? Então, eu fazia aqueles balões com ela. Muitas vezes eu estava na sala de casa, ela fazendo, e eu ia ajudar ela a fazer, né? Então, ela fazia balões, né, ornamentais, era bordadeira, costureira, cantava, né? Ainda tinha quadrilha. Então, esse lado artístico, eu herdei muito dela, né? Porque eu nasci dentro desse movimento cultural, né, na minha casa, da quadrilha junina. Então, aos 9 anos de idade, foi onde eu dancei a minha primeira, de 8 para 9 anos, a primeira quadrilha na escola. E de 9 para 10 anos foi onde eu dancei a minha primeira quadrilha adulta. Eu ensaiava na quadrilha, que era essa quadrilha que era da minha mãe, que passou para um amigo nosso, e toda a vida nos ensaios que era na rua, eu ficava ensaiando do lado, aprendendo os passos. E aí, quando faltava alguém, toda a vida no ensaio faltava uma pessoa. Aí o Nena, que era o responsável pela quadrilha, me botava, entra aqui, Tó. Aí eu entrava. Entra aqui, Wanda. Aí eu entrava. Era tudo rapaz e moço, e eu, menino velho lá no meio, mas sabia toda a coreografia. E o meu sonho era que no dia da apresentação faltasse alguém para eu poder dançar. Aí, aos 9 anos, para os 10 anos, coincidiu isso. O rapaz se embriagou e não pôde dançar. Aí foi que eles tiveram a ideia. Chama o Vando, que ele sabe a coreografia todinha. Aí eu ainda me lembro como se fosse hoje. Parece que eu estou vendo. Uma calça branca. Era o início da estilização das roupas juninas. Uma calça branca e uma camisa estampada toda florida. E as meninas eram com a mesma estampa da camisa, com detalhes brancos. Aí eu ainda me lembro, a calça, para poder me segurar, tiveram que amarrar com corda, porque eu era muito pequena e a calça muito grande. A camisa, a manga, deram não sei quantas voltas na manga e amarraram para eu poder dançar. Mas, enfim, dancei, morto de feliz. Realizei um sonho, né? Então, a partir daí, foi justamente o início da minha trajetória. E aí, aos 17 anos, eu entrei para fazer teatro pela Senec, né? E aí comecei também a fazer dança folclórica, e aí foi quando eu comecei a desbancar para a vida cultural, literalmente, né? E aqui estou até hoje, desenvolvendo, fazendo cultura, sendo fazedor de cultura, não só na área da cultura junina, mas em diversas outras áreas. Eu comecei literalmente com a área da dança, que eu sou professor de dança, né? Também sou artesão, né? Gestor cultural, historiador, enfim. Então, são diversas frentes que eu atuo até hoje. Já como dentro da cultura junina, eu digo que já estou com, vamos supor, estou com 51, comecei com 8, então já estou com mais de 45 anos dentro da cultura junina, né? Mais de 40 anos. E isso para mim é uma satisfação, e ainda me pergunto, tu não vai parar? Não, eu disse, não penso. Quero parar só no dia que eu parar mesmo, né? Não tiver mais como respirar. Mas continuo defendendo, lutando naquilo que eu acredito, né? Em tudo aquilo que eu possa estar contribuindo,
ou com o meu conhecimento, e também aprendendo, porque a gente todo dia está aprendendo algo, né? E dentro da cultura junina, hoje, como eu já falei, a gente está à frente da Mujune, né? E também temos a maior formação de avaliadores jurados juninos do Brasil. Somos pioneiros nessa formação, onde nós já formamos, dentro de 3 anos, mais de 400 avaliadores pelo Brasil todo. Então, isso é um motivo de orgulho, porque foi um processo construído, né? Não foi um processo individual, mas sim um processo coletivo, como é de fato a cultura junina, e nós estamos nessas frentes de luta, de defesa, de busca por direito, por busca de defender a possibilidade do fazer cultural, da conquista de direitos que beneficiem o coletivo e a todos, a todas e a todos. Parabéns, Vando. E queria já, esse é um pouquinho do Vando. Se ele for detalhar essas várias frentes, né, Vando? Aí nós vamos ficar aqui também um ano. Não, se formos entrar em detalhe na frente, aí já dá para uma outra entrevista. Então, eu queria já adiantar, deixarmos registrado aqui nessa primeira entrevista do programa Café com Prosa no estado do Ceará, com os mestres da cultura, que o Vando vai estar no meu lugar aqui, ou no lugar da Cláudia, nossa presidente e assistente social e fundadora da nossa instituição, do Instituto Droma Romani, vai estar aqui entrevistando grandes mestres da cultura nordestina e talvez de outras regiões também, não é, Vando? Em breve, né? Se Deus quiser. No próximo, tudo indica que na próxima, ou talvez seja ou o mestre Zé Venâncio, que é um cacique, né? Cacique da tribo dos Tremembés. Se não for ele, é uma líder da comunidade de quilombolas, lá da comunidade de Batoque, da cidade de Pacujá, aqui no estado do Ceará. Olha, que muito bom. Com certeza, tanto um quanto o outro, com as tradições ancestrais, terão, assim, muito que contribuir para o saber, para a preservação destas tradições, destes costumes, através do diálogo que terão com o nosso querido Vando Rodrigues, que vai assumir esse postinho aqui. Começamos entrevistando ele, mas ele é que é o entrevistador. Então, o futuro entrevistador, né, Wando? Esse posto aqui é seu. Então, Wando, queria te agradecer muito por essa conversa amiga e informativa, acima de tudo, sobre essa cultura tão interessante que só expande, né, ao contrário de muitas outras que vão se perdendo com o tempo, esta aí, embora haja evolução, né, em alguns aspectos, como você disse, algumas tradições vão sendo deixadas de lado, mas parece que ela tem uma evolução, assim, como se fosse um show, né, um espetáculo que vai vai sendo adicionado, né, mais se reinventando a cada ano. vai se reinventando, mais recursos vão chegando, vai ficando cada vez mais bonito. Quem sabe, né? Existe lá no norte, como é que chama aquele evento cultural tão famoso, Parintins, né? O Festival de Parintins. O Festival de que é um festival junino. Então, olha que interessante. Porque o boi é uma das danças do ciclo junino. O Bumba Meu Boi, o Boi Bumbá, é uma das danças do ciclo junino. É tanto que o festival acontece justamente no final de junho para julho. Então, olha aí que coisa, né? Parece um evento que atrai gente do mundo todo, né? E esses daí nordestinos também atraindo pessoas de todos os cantos do mundo, cada vez virando um espetáculo, vamos dizer assim, cada vez mais parecendo um espetáculo hollywoodiano, né? Está cada vez mais sofisticado, mais bonito. Parabéns, viu, Vando? Eu agradeço, Ariel, e obrigado mais uma vez pelo convite, por fazer parte desse instituto tão sério, desse instituto que desenvolve um trabalho maravilhoso,
que é um trabalho que eu gosto, né? Trabalhar com as comunidades, né? Com os povos tradicionais, é uma identificação muito boa. E desde já agradecer a você e a Cláudia por essa oportunidade de nós estarmos aqui somando para que cada vez mais o Brasil conheça o Instituto Droma Romani. Nós que agradecemos, Wando, você nos dar a oportunidade de conhecê-lo e também de ver, poder ser testemunhas de fazer o teu dom cultural, teu dom artístico chegar naqueles vulneráveis, que são os objetivos, que é o objetivo do Instituto Droma Romani, é fazer com que aqueles mais vulneráveis tenham essa oportunidade, como você disse, de se profissionalizar na cultura ou em outros ramos sociais quaisquer, mas que não padeçam tanto, não sofram tanto, como nós encontramos, né, muitas vezes, tanta dor, tanto sofrimento, tanto esquecimento, e através de pessoas como você, a oportunidade chega até eles. Então, nós aqui agradecemos a sua presença. Até eu lembra que eu andei há pouco tempo em tom de reclamação, falando para você, Wando, você não tem tempo, né? Porque é uma agenda de show tão grande, né? Foi, eu parei, essa semana eu tirei um tempo para mim. Essa semana eu disse, não, vou tirar uma semana para mim. E essa semana, até segunda-feira, é para mim. Isso, mas graças a Deus você conseguiu achar brechinhas dentro dessa atividade cultural tão agenda, vamos dizer assim, de agenda tão lotada que você tem, de levar junto, né? Dentro da área que você atua, levar aquela preocupação com o mais vulnerável. Isso, nós ficamos muito felizes de você ter encontrado essa possibilidade e poder ter continuado conosco. Então, nós te agradecemos muito, agradeço pela entrevista, pelas informações, e assim que você fazer, agora você vai fazer a agendinha com os mestres da cultura. Então, conforme você for marcando aí, eu quero estar assistindo a sua apresentação. Wando, muito obrigado. Eu que agradeço, Ariel. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de a gente estar podendo mostrar um pouco, né, das nossas ações, do que a gente pode somar junto com outros parceiros, junto com outros, né, companheiros. E só tenho mais que agradecer. Muitíssimo obrigado e tenha uma boa noite. Uma boa noite, Wando. Fique com Deus. Até mais, meu querido. Até mais.